Uma boa noite a todos. Constatada a presença de número legal, com as graças de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 16 de junho de 2025, às 18h30. Solicito ao vereador Joaquim Cardoso que proceda à leitura bíblica. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 5 e 6. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com um só coração e uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos vamos fazer a oração do Pai Nosso, que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhores vereadores, estão de posse da ata da sessão anterior. Em discussão, em votação. Quem for favorável permaneça sentado. E quem for contrário que se manifeste. Aprovada. Passamos ao expediente. Solicito ao diretor da casa que proceda à leitura do expediente. Ofício número 320, 2025, do Poder Executivo, agradecendo as indicações dos senhores vereadores encaminhadas através do nosso ofício 090, cujas indicações foram tramitadas em sessão ordinária do dia 9/6 de 2025, esclarecendo que as proposições são prontamente encaminhadas aos setores competentes para atendimento por ordem de prioridade e de acordo com a disponibilidade financeira do município. A Capela São Pedro e São Paulo de Bragantina convida os senhores vereadores e a população para participar da festa do padroeiro São Pedro e São Paulo, que será realizada no dia 6 de julho de 2025, no distrito de Bragantina. Requerimento número 022, do vereador Osmar Aparecido Rink, solicitando que seja consignado nos anais da casa um voto de pesar pelo falecimento do senhor Humberto Sidney Braz. Requerimento 023, do vereador Osmar Aparecido Rink, solicitando que seja consignado nos anais da Câmara Municipal de Assis Chateaubriand um voto de pesar pelo falecimento do senhor Lorival Ferreira dos Santos. Do mesmo vereador, o requerimento 024, solicitando a consignação nos anais da casa de um voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdivino Teixeira. Requerimento número 025, 2025, do vereador Matheus Henrique Ribeiro Marques, solicitando que o Poder Executivo informe à Câmara Municipal se a administração dispõe de informações detalhadas sobre as projeções dos possíveis impactos financeiros que a reforma tributária proporcionará ao município de Assis Chateaubriand e, em caso afirmativo, que as estimativas sejam encaminhadas ao Legislativo para conhecimento dos vereadores. Indicação número 241/2025, do vereador Osmar Aparecido Rink, subscrita pelos demais pares da Casa, sugerindo ao Poder Executivo que determine a realização dos estudos jurídicos e administrativos, objetivando viabilizar, na forma legal, a concessão de reajuste ou revisão do teto salarial para a classe dos conselheiros tutelares de Assis Chateaubriand, considerando a importância do trabalho desenvolvido na preservação e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Indicação número 242/2025, também do vereador Osmar Aparecido Rink, subscrita pelos demais vereadores, sugerindo ao Poder Executivo que, na forma legal, viabilize a construção de uma nova sede para o Conselho Tutelar de Assis Chateaubriand,
considerando a precariedade das suas instalações, conforme solicitação constante do expediente 196/2025 da entidade. Indicação 243 do vereador Renato Laertes Tafussa Sala, surge ainda ao Poder Executivo que determina a realização dos estudos cabíveis, objetivando viabilizar a implantação de pontos de ônibus com cobertura em locais estratégicos do Jardim Mônaco, sede do município, atendendo reivindicações de munícipes. O vereador Ademir Aparecido da Silva, indicação número 244, surge ainda ao Poder Executivo tome as providências objetivando a substituição do ponto de ônibus do transporte coletivo existente na Rua Progresso, em frente à empresa Ponto da Economia, bem como do ponto de parada de transporte coletivo na Rua do Bosque, em frente ao terminal rodoviário, tendo em vista o precário estado de conservação. Indicação 250, o vereador Ademir Aparecido da Silva, surge ainda ao Poder Executivo que, através da Secretaria Municipal de Saúde, realize os devidos estudos, objetivando a abertura aos sábados e domingos da Unidade de Saúde da Família Maria Efigênia Ferracini Campos, considerando o aumento da demanda verificada, especialmente no período de inverno, o que desafogaria o atendimento na Associação Hospitalar Beneficente Moacir Miqueleto nos finais de semana. Da vereadora Lúcia Maria Ferreira do Couto, indicação 245, surge ainda ao Poder Executivo que viabilize a realização do serviço de jardinagem com plantio de flores no canteiro central das avenidas Noroeste, Sudoeste e Circular no distrito de Encantado do Oeste. Do vereador Joaquim Martins Cardoso, indicação 246, sugerindo ao Poder Executivo a viabilidade da colocação de tampa no bueiro existente na Rua Mendes Sá, no Jardim Araçá, nas proximidades do imóvel número 226. Do vereador Matheus Henrique Ribeiro Marques, indicação número 247, sugerindo ao Poder Executivo que viabilize a realização do serviço ou construção de uma passarela com cobertura ligando o portão de entrada da Escola Municipal Santa Terezinha, no Patrimônio Terra Nova do Piquiri, atendendo pedidos da direção daquele educandário. Do vereador Aguinaldo Santos Vieira, indicação número 248, surge ainda ao Poder Executivo que tome as devidas providências, objetivando, junto aos órgãos competentes, objetivando solucionar com a maior urgência o problema de interrupção no sistema de iluminação pública com superpostes em trecho da Avenida Radial Leste, compreendido entre a empresa Sorveteria RC e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, considerando que a situação de falta de iluminação pública no local persiste há mais de 15 dias, o que vem causando transtornos e preocupações. Indicação número 249 do vereador Aguinaldo Santos Vieira, sugerindo ao Poder Executivo que, através da Secretaria Municipal de Saúde, realize os devidos estudos, objetivando viabilizar a abertura de algumas unidades básicas de saúde durante o período de inverno, considerando o aumento da demanda verificada, especialmente com o registro de um grande número de casos de doenças respiratórias. Palavra livre para apresentação de proposições verbais. Palavra livre para breves comentários ou comunicações, conforme a ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Ademir Aparecido da Silva. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores dessa casa, munícipes aqui presentes, a Bruna, o Gilson, o Milton e o Walter, e estendo os meus cumprimentos aos demais motoristas que aqui se encontram, o Zanga, nosso amigo correligionário de partido, do PSB, nosso suplente, a vereador, o Jean Carlos, o mestre Sidney, seja bem-vindo, o Sidney, meu amigo João, cumprimentando o João, cumprimento também a sua esposa, Dona Valmira, seja bem-vinda,
o meu amigo e ex-prefeito, ex-candidato a prefeito aí, com a expressiva votação, Vitinho Pestana, seja sempre bem-vindo, Vitinho, a esta casa. E o nosso amigo Fábio também, sejam todos bem-vindos a essa casa de leis. Senhor presidente, fiz aqui uma indicação, eu tenho passado nessas ruas, fazendo o meu trabalho, que é fiscalizar. Passei ali no ponto da economia, aquele ponto de coletivo ali, de ônibus, está danificado, e eu peço aqui, não só aquele, como também o de frente da rodoviária, para que faça a troca, colocando desse novo modelo ali para servir bem a nossa população, os usuários dos nossos coletivos municipais ali. Também estendo aqui, aproveito estendo que seja consignado essa casa em ata, a troca também daquele dos vidros, daquele do mercado, hipermercado Cevale. Ali se faz uma fundamental importância ali. Por que eu digo isso? Porque ali é muito usado aquilo ali. Eu passo ali, está cheio de pessoas. E quando está chovendo, eles não têm para onde correr ali realmente. E é justamente do lado que vem a chuva. Então eu peço para que o DSU se intere urgente dessa questão da troca ali, desse vidro ali no hipermercado Cevale. Também, senhores vereadores, nas minhas visitas, às vezes até tendo que usar também do hospital, a gente viu ali a necessidade de se contratar mais médicos finais de semana, que é o maior caos ali, é o final de semana. Diante disso, fiz uma indicação, já para que seja extensivo ali, o Efigênia, ele faz atendimento de segunda a sexta. Então, eu estou fazendo essa indicação para o secretário de Saúde, para que seja extensivo também aos finais de semana, ao sábado e ao domingo, para desafogar ali o hospital e dar o melhor atendimento principalmente para a nossa população de Assis. Estando aberto ali o Efigênia, no sexta e sábado, sábado e domingo, automaticamente vai desafogar ali e vai dar o melhor atendimento para a nossa população. Senhor presidente, senhoras vereadoras também, eu e o Aguinaldo, nós temos uma afinidade, a gente está sempre trabalhando em conjunto, fiscalizando, corre daqui, corre dali, e nós temos preocupado, sim, com a situação do município, e a gente investiga, a gente procura tudo o que está correto e o que está errado. Nós, por exemplo, estivemos aí visitando o sistema do Estado do Paraná, onde você vê, você busca os valores daquela obra. Até porque hoje, Terra Nova já está 87% concluída. Os pagamentos, como trata de um contrato global, eles estão em dia. Da mesma forma, está a Unice. Unice está com 54%, e os pagamentos também estão em dias, que é o Estado que repassa. Silverópolis é o mais adiantado, né, Valdemar? 90%, está quase terminando. Mas o que me traz aqui é o seguinte, primeiro nós procuramos saber que pé que está essas empresas com relação às obras no município. Busca o documento e através de documentos é que se comprova. Hoje em Terra Nova, por exemplo, o contrato lá, que vai estar 87%, ele ainda tem um prazo ainda até o dia 7/6/25, era o prazo, mas praticamente está quase concluído, certamente terá um aditivo. O do Encantado do Oeste, também, o Encantado do Oeste, ele está 56% concluído. Estive olhando os empenhos,
está no Tribunal do Estado do Paraná, ali onde faz o repasse, tribunal não, lá na Secretaria de Obras do Estado do Paraná, que o Paraná Cidade, eles que fazem esse repasse. Então eu estive lá olhando e vi que quem está... minuto, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Quem pode analisar certinho, eu estive lá olhando, então os pagamentos estão lá, falta só repassar esse mês. A última meta física, o do mês 8. E outra coisa, a obra, ela tem uma data de conclusão, ela foi assinada o início dela para 2/3/2024. Vai dar um ano, deu um ano agora em março. E ela tem o prazo para concluir até dia 20/11/2025. Então, como eu estou dizendo, eu e o Aguinaldo, nós sempre estamos atentos nessa questão de prazos e vistoria. Nós vamos na obra, nós não estamos ficando aí só de sentadinho, acomodado. Nós temos feito a nossa parte e vamos continuar, vocês podem ter certeza. E a gente não tem que dar satisfação para outras pessoas que não sabem o que fala, que não têm entendimento, é desprovido de conhecimento. Então as pessoas têm que ter conhecimento, primeiro, para falar se os vereadores Aguinaldo e Ademir, se está fazendo ou não. Senhor presidente, muito obrigado. Fique com Deus, todos com Deus. Até a próxima. É sabido que eu tenho mais 10 minutos para explanar direitinho essa questão. Com a palavra o vereador Matheus Marques. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras da casa, servidores aqui presentes, aos munícipes que acompanham aqui de forma presencial e a você que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, eu fiz um requerimento hoje à Casa Legislativa, que espero que seja aprovado por todos os colegas vereadores, que na verdade é mais uma solicitação de informações do Executivo no seguinte ponto. Eu sempre falo aqui na tribuna, a respeito de reforma tributária, os impactos que isso pode ter para o nosso município. Nós sabemos que a reforma foi aprovada, agora nós estamos começando a viver as regras de transição, e o requerimento é se o município possui algum estudo feito pelo próprio município, ou então pela MP, pela MOP, ou então pela MP, de o quanto que a CIS Chateaubriand seria impactada com a reforma, e se esse impacto seria positivo ou então negativo. Até porque, se for positivo, quer dizer que nós não teremos redução na arrecadação e transmissão dos impostos. Agora, se nós tivermos um impacto negativo, a preocupação é como que o município, a médio e longo prazo, terá que se organizar para que os serviços públicos disponíveis à população não sejam prejudicados. Então, a ideia do requerimento é exatamente isso, a gente ter essa noção do estudo, se o município possui. Se o município não tiver, depois eu faço uma indicação sugerindo que ele faça, seja junto à MOP ou então à MP, para que Câmara e Executivo, no médio e longo prazo, possam vir então a discutir as ações para que nós possamos manter o serviço público de qualidade para o munícipe. Tá bem? A gente sabe que a grande regra da reforma é que os municípios consumidores, onde existe o consumo final, vão ser os grandes beneficiados. E nós vemos que Assis é um município que ele é um produtor. A regra atual é o município que produz, o maior retorno vem para ele. Com a reforma tributária, não. O município que consumidor, o final, a grande parte dos recursos voltará para esse município. Então, hoje, Assis, a gente produz mais do que consome. E como que ficamos, então, nessa situação no médio e longo prazo? A gente se depara que a reforma tributária é algo aí para os próximos 30 anos, dentro do escalonamento que foi feito. Mas ainda assim, nós precisamos, então, enquanto município, nos prepararmos para isso. Seja nós que estivermos aqui no próximo tempo, sejam todos aqueles que vierem após nós, seja na Casa Legislativa, seja no Poder Executivo. Senhor presidente, serei isso as minhas considerações. Desejo a todos uma excelente semana e ficamos todos com Deus. Muito obrigado.
e espero que os colegas votem favorável ao requerimento. Obrigado. Com a palavra o vereador Joaquim Cardoso. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários desta casa, que nos acompanham aqui através da rede social, uma boa noite. Também quero aqui cumprimentar quase todos aqui em particular, começando aqui pelo Fábio, meu amigo, seja bem-vindo. Vitinho, seja bem-vindo à nossa sessão. Cumprimentar aqui o Walter, cumprimentando ele, eu cumprimento os demais motoristas presentes aí, muito obrigado pela presença de vocês. O Jean, o Zanga, morador lá do Jardim Araçá, o seu Gilson, a Bruna e a sua amiga junto com você. Nato Nobre, muito obrigado pela presença. Dito Silva, Lucas Luiz. E os demais aí, de repente, sejam todos bem-vindos e uma boa noite. Eu fiz aqui uma indicação lá para a rua Mendiçá, próximo ao número 226, em relação a uma tampa de boca de lobo. Eu vou falar essa indicação e falar mais uma coisa em relação a indicações. Que as nossas indicações, eu gostaria imensamente que o secretariado ou os diretores olhassem essas indicações. Porque eu sei que é quase impossível o prefeito ver todas as indicações por tanto compromisso que ele tem. Mas no meu pensamento, no meu entendimento, é de obrigatoriedade da secretaria. Onde ela for, depois que vai no expediente que é distribuído, que a secretaria olhem. E vá lá nesse local, aonde o vereador está pedindo ou vereadora. Porque com certeza, eu em particular, quando peço, é porque eu passei lá e vi, ou alguém me cobrou. E nós, vereadores, somos cobrados todos os dias, todo momento, porque nós estamos bem mais expostos, estamos aí, sempre presente e perto da população. Daí eu quero aqui também comentar uma indicação que eu fiz aqui, mas assinado por todos os vereadores e vereadoras aqui desta casa, em relação ao PSS, a Lei 3543. E eu disse que eu iria falar aqui porque eu falei no gabinete, falei com o secretário, e que hoje eu fui fazer uma visita em 2 postos de saúde, que foi lá no Mônaco e no Jardim Araçá. A partir de hoje já não tem mais dentista nesses 2 postos. Então isso não, às vezes não é culpa do prefeito, mas cadê o jurídico? E eu falei com o jurídico também. E vou citar nomes, eu falei com o Croves. E teria tempo hábil de ter feito um projetinho de lei e pedido para que esse PSS poderia ter sido renovado o contrato de 12 para mais até 24 meses. Mas é interessante que eles não ouvem praticamente o que o vereador disse. Eles têm que entender que o vereador quer ajudar. O vereador quer ajudar que tenha uma boa administração. E que isso é bom para todos nós, tanto o prefeito quanto nós vereadores. Porque quando bate no prefeito, bate todos nós. Porque nós também temos aqui a nossa parcela de culpa em relação a isso aí. Mas quem deve olhar, quem deve analisar, quem deve ver isso aí, e vou pedir isso aqui, que o prefeito fale com o secretariado dele. De repente não são todos, mas tem ali, precisa alguma coisa ser mudada em relação ao secretário. E já falei aqui nesta casa, volto a repetir, secretário é indicado, é nomeado. Vereador e vereadora é eleito. Nós somos autoridade. Nós não somos submissos a nenhum secretário. Eles deveriam, para que ajude a administração e que a administração fosse melhor, que nos ouvisse, que tivesse mais um pouco de humildade, para que nós pudéssemos ajudar o prefeito a fazer uma melhor administração.
Então, mais uma vez, nessa oportunidade, na hora que tiver a oportunidade, senhor presidente, de convocar a reunião com o prefeito para que nós possamos dar sugestões, né? Para que nós vamos lá e dar uma sugestão que ele nos escute, que nós queremos ajudar para que nós possamos fazer uma boa administração, porque sozinho ele não vai conseguir, e se unir a nós 3 vereadores, e que o secretariado também olhe com mais carinho, também as coisas funcionariam. Quero aqui parabenizar todos os motoristas aqui presentes, vocês sabem do empenho que a gente tem em relação a vocês, e que não são só motoristas não, eles são psicólogos e são acompanhantes. Isso eu presenciei sempre, porque eu vou a Cascavel e Toledo, e eu vejo que o motorista, ele sai lá do lugar do banco, ele vai lá dentro do hospital, pega a cadeira de roda e vem ali pegar paciente e levar lá para atender. Então precisava olhar com mais carinho, com mais respeito a essa classe, esse pessoal que dirige, principalmente na saúde. Senhor presidente, então nós precisamos olhar com mais carinho, não só eu, mas todos nós vereadores, de repente, na oportunidade que tivermos, né, conversar com o prefeito, ver como pode ajudar. E se nós formos olhar, como nós também, vereador, é o menor subsídio que tem aqui na região, o deles também. São os que menos ganham na nossa região como motorista. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos e fiquem todos com Deus. Até breve, se Deus quiser. Com a palavra a vereadora Lúcia do Couto. Cumprimento o nosso presidente, vereador Osmar, vereadora Velândia, os nossos colegas vereadores, os nossos servidores, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, nossas intérpretes e vocês, munícipes aqui presentes, fica aqui o meu boa noite. Falar um pouquinho, né, da indicação que a gente fez lá do nosso distrito, mas sempre digo, né, que nós não somos vereadores só lá de Encantado do Oeste e nem ninguém é de área específica da cidade. Nós somos representante do legislativo em todo o município. E fiz aqui uma indicação, né, pedindo, né, jardinagem para o nosso distrito, porque nós temos lá já parte da nossa comunidade, que já está concluída, já está asfaltada, outros já está com pavimentada há mais tempos, e em frente à rua, a avenida onde eu moro, ela já está jardinada porque nós, moradores, fizemos. E a gente está pedindo aqui para o poder público fazer as outras partes lá das outras avenidas e onde também está ali ainda em conclusão de pavimento. Mas falar um pouquinho, né, sobre a pavimentação lá do nosso distrito. Eu deparei aí nas redes sociais alguns comentários indevidos de pessoas que não têm conhecimento do que estão falando. Nós estamos aqui nessa Casa de Leis, aqui está o nosso CPF em jogo. Então, nós temos responsabilidade daquilo que nós fazemos. E as pessoas que estão lá fora não sabem o trabalho de um vereador e fica conversando asneira nas redes sociais. Quando eu tenho que fazer as minhas reclamações, falar com aonde tem defeito que precisa de arrumar, eu vou nos órgãos competentes. Não fico me aparecendo em rede social, porque sei aonde deve ir. Porque muitas das vezes as pessoas usam palavras que depois dá problema. Isso vem acontecendo tanto em nós vereadores como no nosso prefeito. Nós precisamos de valorizar aquilo que está sendo feito. Precisa de mais coisa? Precisa. Como foi comentado aqui com esses motoristas da saúde. Tive a oportunidade de acompanhar paciente para Curitiba, sei a responsabilidade que vocês têm, aquilo que o Joaquim falou, que o salário de vocês é muito pouco, a gente tem que lutar por isso, sim, porque vocês são os heróis da saúde. Os médicos, abaixo de Deus, salvam vidas, os medicamentos, mas vocês fazem a parte que, olha, a gente não sabe nem como agradecer o trabalho que vocês fazem, são muito valiosos. Então, eu digo aqui, que a cada cidadão do nosso município que não tem conhecimento do que vai falar,
vem procurar cada vereador, pelo menos aquele que ele depositou o voto de confiança, porque foi comentado que depois das eleições eu sumi da política. Não, eu moro naquela casa, dia 7 fez 43 anos, estou lá, estou todo dia na rua. Então, as pessoas devem, muitas das vezes, colocar o nome à disposição, ganhar para ser vereador e ver aqui a responsabilidade que nós temos. Então, cuidem do que fala, que redes sociais, ela é uma arma, e ali também tem leis, não é assim, a Deus dará. Pessoal, desculpe meu desabafo, e fiquem sempre com Deus e voltem sempre às nossas sessões. Então, passamos para a ordem do dia. Item 1. Em apreciação, o projeto de lei número 022/2025, de iniciativa do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal da Distribuição Gratuita de Sensores Monitoramento Contínuo de Glicose, SMCG, para pacientes com diabetes mellitus tipo 1, no município de Assis Chateaubriand, com parecer favorável das comissões permanentes da Casa, Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto em discussão. Com a palavra o vereador Ademir. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, esse projeto de lei é de fundamental importância para todos os paranaenses. E a Assis Chateaubriand não fica atrás também, fazendo a complementar, uma vez que já foi instituída no estado do Paraná, tanto na esfera estadual como nas prefeituras maiores já está instituído. O que eu gostaria de dizer, senhor presidente, que ela atinge de 0 a 17 anos e 29 dias, criança e adolescente. Portanto, essa lei ela não vem abrangendo as pessoas maiores de 17 anos. A gente gostaria, eu sei que para não parar esse projeto de lei, gostaria aqui que ficasse consignado em ata para que, porque se a gente pedir hoje uma retirada para fazer uma emenda, vai dificultar bastante. O que eu peço que fique consignado em ata, que se faça um estudo através da Secretaria da Saúde, para que ver quais são as pessoas que estão vulneráveis acima dos 17 anos de idade para receber tal equipamento também. Porque esse é um direito deles, dessas pessoas, até constitucional, de ter os seus serviços garantidos através do SUS. É um direito constitucional de toda a população. Então, eu peço aqui que fique consignado que assim que a saúde urgentemente faça esse estudo, busque essas quantidades que estão acima dos 17 anos e 29 dias, para que essas pessoas também sejam privilegiadas nesta questão deste aparelho que o Estado e o município, através do SUS, vai doar para essas pessoas. Senhor presidente, no momento é só isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos que nos acompanham. Projeto ainda em discussão, com a palavra o vereador Herminho. Boa noite a todos. Só endossando o que o companheiro vereador Ademir acabou de colocar, a gente é bastante questionado lá fora, pela população, em relação a essa faixa etária, em relação a esse programa até esse projeto, até aos 17 anos, enfim. E a minha resposta é exatamente a mesma, viu, Ademir? Para não parar esse projeto, a gente não vai colocar vista, para não parar, a gente continua com ele, que eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso, e posterior a isso, então, que se faça, que já comece a fazer um estudo, para que posteriormente nós possamos, então, contemplar mais munícipes, com isso que vem, de fato, de encontro com uma doença aí que acomete muita gente. Seria isso, presidente. Com a palavra o vereador Matheus Marques. Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Realmente, o que o vereador Ademir e o que o vereador Herminho disseram era o que eu pretendia fazer de vista do projeto,
saliento que sou favorável ao projeto, ele é de suma importância, mas também fica esse questionamento, né? Por que só até os 17 anos? Né? De 0 a 17, nós temos aí os adultos e também os idosos. Fala assim, mas Matheus, adulto não é, idoso não é adulto? Não, ele também é, mas às vezes a lei faz essa diferenciação. E é interessante mencionar, senhor presidente, até da gente, falando do projeto o 022, que é o seguinte: com a aprovação dele, ele vai começar a valer só daqui 120 dias. Então, assim, a Câmara aprovou, o prefeito sancionou, daqui 120 dias, a partir da sanção, a rede pública, né, ele vai começar a valer, então a rede pública vai começar a fazer os atos de licitação e tudo mais. Né, se quiser adiantar também, mas assim, a validade é só daqui 120 dias, a vigência, está válida, mas a vigência. E por que eu falo isso? Que nesse prazo de 120 dias, a Secretaria de Saúde ela faça o estudo. Porque assim, o estudo apresentado, anexado ao projeto, ele colocou que 30 pessoas, a um custo mais ou menos de R$ 1.100 por mês, 1.100 e pouquinho, daria um pouco mais de R$ 400 mil por ano. É o anexo do projeto. Mas algo interessante que se coloca no projeto é que as pessoas que forem dependentes, que precisarem desse atendimento, elas têm que comprovar um requisito de renda, de vulnerabilidade. Então, o que é interessante? A Secretaria também já adiantar e fazer o estudo dos acima de 18 anos, porque às vezes eu falo assim, mas 1.000 pessoas serão contempladas. Precisariam disso. Mas quantas vão encaixar nesses requisitos para que necessariamente serão atendidas? E ainda complementar com mais um ponto da Lei Estadual número 22.231, de 6 de dezembro de 2024, né, para também ficar em consonância com essa lei, porque a lei estadual ela prevê tanto o tipo 1 como o tipo 2 de diabetes. A gente também poder ver, só o tipo 1 precisa? Não, o controle aqui, a lei estadual também prevê o tipo 2. Então, os dois tipos de diabetes. Mas, como a nossa intenção não é atrasar o projeto, então eu particularmente vou aprovar da forma como veio, mas faço só esses 2 pontos de indagação. A gente fazer o estudo, né, para fazer essa ampliação e realmente trazer, né, que essa é uma vitória da população, porque eu lembro que quando houve a discussão, foram pessoas que tive a oportunidade de poder conversar, falou assim, Matheus, o meu marido, né, conversando com a esposa de um dos rapazes que levou a ideia ao executivo, falou assim, o meu marido usa, né, a gente sabe como é que funciona, quem tem a diabetes precisa fazer a medição diária, ou então de hora em hora, do tempo ali oportuno, é uma dor de cabeça, sempre picando o dedinho. Nesse caso, não, vai ser feito, vai ser colocado o dispositivo para fazer a medição com celular, com duração, acho que de 14 dias, salvo engano, desse dispositivo que a pessoa utiliza. Então, a gente sabe que, principalmente criança que tem uma dificuldade, os pais que acompanham e vê a dificuldade que as crianças têm, muitas vezes ali de PD, ficar toda vez perfurando o dedinho. Não, isso daí vai ser uma maravilha. A gente vê realmente como uma situação de dignidade. Eu sempre coloco isso, saúde pública, de uma forma digna. Então, parabéns ao Executivo, tem que se pontuar isso, por ter esse olhar, por trazer essa qualidade de vida. O que a Câmara pede é que, assim, nós queremos ser disponibilizados para toda a população. Mas nós ficamos felizes desse olhar, dessa atenção que se tem, mas aí é aquela coisa, nós pedimos para todos. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Aguinaldo Vieira. Presidente, estamos em consonância com os demais colegas, Arminho, o Matheus e o Ademir, em relação a essa questão, né, com a Lei 22.231 do Estado, e a diabetes mellitus tipo 1, ela não tem uma causa conhecida, né, ela é genética, e no nosso município, do conhecimento que eu tenho, quando passei pela secretaria, nós temos poucos casos de diabetes tipo 1 hoje, uma quantidade não grande, não sei precisar exatamente a quantidade, em pessoas acima de 17 anos. Então, eu acredito que é possível o município estender esse programa para as pessoas. Essa minha fala, ela vem da minha preocupação e também vem de uma preocupação de um paciente glicêmico que me procurou essa semana e sabia que hoje está sendo votado esse projeto aqui, já é adulto, mas tem a diabetes, né, desde criança, e já está hoje com 37, 38 anos, e a dificuldade que ele tem hoje de se fazer os tratamentos e os custos disso para ele, que poderia estar sendo provido pelo município também. Então, essa oportunidade, ela também tem que ser
direcionada para essas pessoas acima de 17 anos, e acredito que o município tem toda a possibilidade de fazer isso em consonância e em conjunto com o Estado do Paraná. Então, nós não queremos de forma nenhuma atrasar o projeto, como os colegas, é um baita de um projeto realmente muito bom para o nosso município, e vai atender as pessoas que necessitam realmente, mas que possa ser o estudo, nesses, como disse o Matheus, nesses próximos 4 meses, fazer esse estudo e contemplar também essa outra parte da nossa população de Assis. Seria isso, presidente. Com a palavra, a vereadora Velândia Belino. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, né, o nosso prefeito, Marcel Micheleto, por estar trazendo esse programa para nosso município. Muitos municípios não têm, nós vamos ter, né? E como disse os outros vereadores, eu tenho certeza que o nosso prefeito também não vai deixar parado isso, ele vai buscar também alcançar, né, as outras idades. Tenho certeza disso, porque ele já buscou, agora já está trazendo para o nosso município, né? Então, isso para nós é um progresso satisfatório, que tem muitas pessoas que dependem disso. Então, parabéns, prefeito, parabéns, né, a equipe da prefeitura por estar visando essa situação do nosso município. Tá? Muito obrigada, presidente. Continua a discussão. Passa a palavra para a vereadora Lúcia do Couto. Boa noite, senhores, novamente, né? E nossos colegas vereadores aqui, mais uma vez, boa noite. Como todos os nossos colegas aí comentaram, como a Velândia falou, nós temos que parabenizar o nosso prefeito pelo pontapé inicial que ele deu. Nas conversas, nas reuniões que a gente tem participado com ele, ele já deixou muito bem claro que isso aqui é o pontapé inicial e vai avançar, né, para que atenda toda a demanda que o nosso município tem, porque sempre ele tem um olhar diferenciado na saúde. Saúde, quem foi secretário de saúde sabe, é um saco sem fundo, mas temos que correr atrás para que cada dia melhore para a nossa população e para os nossos munícipes, principalmente quem é diabético. Eu que cuidei de diabéticos sei o quanto é valoroso, né, esse programa que o Executivo instituiu e está aqui sendo votado, e todos vão votar, creio que a favor. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Joaquim Cardoso. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, munícipes aqui presentes, que nos assistem também das redes sociais. Olha, já bem falado a importância do projeto, né? E nessas horas o prefeito pode olhar que quando o projeto é bom não tem oposição. Todo mundo vota a favor, comenta. Já comentado por todos que espero que daí pense nos idosos, né? Porque se você for olhar, a maior parte das pessoas aí passar dos 40, 50, 60 principalmente, a maior parte deles tem problema de diabetes, e daí tem a dificuldade financeira, que nem já comentado por o vereador Aguinaldo. Aí eu quero fazer um comentário assim, que as pessoas muitas vezes não têm conhecimento do legislativo e acham que é o prefeito que faz tudo. Vocês já pararam para pensar, se a Câmara fosse oposição e falasse assim, não vamos votar, como é que o prefeito iria trabalhar? Então, o prefeito tem uma Câmara aqui que pensa no bem coletivo de todos, no município de Assis Chateaubriand. E que ele, quando os projetos vão ser votados aqui, você vê que às vezes não vão ter nenhuma discussão, porque já é discutido nas comissões e se aprova, porque sabe da importância do projeto. Então, eu gostaria, tanto a população, ou talvez até o meu próprio prefeito, olhar a importância do legislativo, o quanto o legislativo faz a diferença para poder as coisas andar bem no município. Já comentei lá e aproveito a oportunidade de falar, quando o vereador vai lá reivindicar, é para o bem de todos. O vereador, nenhum nós vai pedir nada para nós. Nós vamos lá pedir para a população, porque nós estamos ali na frente e vê as cobranças todos os dias. Então, que a população e as pessoas também vejam a importância do legislativo e da responsabilidade que cada um de nós temos aqui. É nós que damos condições do prefeito trabalhar e fazer as coisas acontecer. Seria isso aí. Uma boa noite.
Ainda em discussão, a palavra ao vereador Ademir. Senhor presidente, senhores vereadores, para mim fazer um fecho aqui da questão, a gente é sabido que isso contém várias qualificações, que as pessoas precisam fazer algum estudo, né? Que você impede dessas pessoas terem esse medicamento. O Matheus vai falar depois, que ele está mais por dentro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse projeto, nós aqui, quando o Cardoso foi muito bem, muitas pessoas falam que vereador não fazem nada. Eu estou aqui corroborando com o Cardoso, porque muitos que não têm conhecimento, desprovido de conhecimento, criticam. Esse é um projeto que a gente sabe que é de fundamental importância, nós estamos aprovando tudo que é para a saúde, nós fazemos o estudo e analisamos. Até porque nós já aprovamos o PPA quase 25%, e nós 15%. E nós, 25% da educação, 15% da saúde, nós já estamos num patamar quase 30% aprovado para a saúde do nosso município, da nossa população. Então, eu quero deixar bem claro que quando se trata de saúde, nós temos responsabilidade e estudamos o caso afinco para não deixar uma brecha para que essas pessoas critiquem. Então, tenho dito aqui que nós já aprovamos quase 30% já para a saúde, justamente pensando nisso, a gente já pede para que haja uma parte dessa que contemple mais pessoas neste projeto que aqui vamos aprovar com certeza. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos que nos acompanhem. Até a próxima. A discussão, a palavra ao vereador Matheus. Senhor presidente, só fazer uma correção. Na verdade, um acréscimo na minha fala. Eu gostei de ler o artigo 3º do projeto, porque é ele que vai estabelecer os requisitos de quem pode participar. E aqui eu falei só de 0 a 17, mas tem uma situação que envolve as grávidas também. Artigo 3º. Para fins de elegibilidade ao programa, os pacientes deverão preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1º. Diagnóstico confirmado de diabetes mellitus tipo 1 e gestantes insulino-dependentes por profissional do SUS. Inciso 2. Residência comprovada no município de Chateaubriand. Inciso 3. Estar em regime de insulinoterapia do tipo basal bolus. Inciso 4. Acompanhamento regular por endocrinologista ou médico da rede pública municipal. 5. A apresentação de prescrição médica original e válida justificando a necessidade do uso do sensor, que vai ser um sensor que vai ser colocado, não vai ser mais a fitinha. 6. Comprovação de adesão e comprometimento da família ou do próprio paciente com o tratamento e uso adequado do equipamento. 7. A linha A, B e C. Pertencer a um dos grupos. A. Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. B. Gestantes insulino-dependentes em acompanhamento pré-natal exclusivamente pelo SUS. C. Hipossuficiência comprovada. Então, tem que preencher esses requisitos. Eu tinha falado só dos adolescentes, mas também tem a situação da gestante aqui, que a gestante é gestante, né, gente? Comprovou que está grávida, pode ser, às vezes, menor de 18, mas acima de 18 também. Até o idoso, né, é possível. Então, só para colocar essa situação, que a gestante também é incluída nessa situação, desde que comprove também todos os requisitos anteriores. Essa é a disposição do artigo 3º do projeto de lei. Seria isso. Como dá para ver, é um importante projeto, né? Eu acompanhei isso aí há muito tempo. Não só eu, como outros vereadores, né? Eu venho aqui até parabenizar o executivo, né? Que é um projeto que ele não é barato, é um projeto caro, né? Antemão ele vai contemplar até 17 anos, né? Com algumas exceções, conforme o vereador Matheus colocou ali. E assim, eu tenho uma amiga que ela tem um filho que tem diabetes, tem 12 anos, que ela já sofreu com esse menino na escola, e só de saber, né, que a criança vai evitar de tomar aquela goiada, né, para saber o nível do diabetes, é um ganho muito importante, né? Por isso eu quero, né, nesse caso, parabenizar o executivo e nós vereadores que vamos, né, apoiar e votar esse projeto, que sem dúvida é um passo importante, né? Começa aqui até os 18 anos, e com certeza, né, futuramente, como é um projeto, como eu falei, que não é barato, que tem um alto custo, acredito que o executivo deva não ter, é necessário que se amplie
para mais idades, né? Sem limites de idades futuramente. Importantíssimo projeto que essa casa está votando hoje. Parabéns aos envolvidos aí nesse projeto. Então vamos lá. Em primeira votação, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se manifeste. Projeto aprovado em primeira votação. Item 2. Em apreciação, o projeto de lei número 023/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar termos de fomento com a Associação de Capoeira Expressão Cultural, até a importância de R$ 75 mil, relativo ao exercício financeiro de 2025, com pareceres favoráveis das comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finança e Orçamento. Projeto em discussão. Com a palavra o vereador Ademir. Senhor presidente e senhores vereadores, aqueles que nos seguem através das redes sociais e os munícipes aqui presentes. Esse é um projeto de fundamental importância, que é de cunho social. Esse atende várias crianças. Eu quero até aqui estender o parabéns que o mestre Sidney, porque eu tenho acompanhado de longa data. Esse menino ele carregava nas costas, praticamente, com seus recursos. A sua batalha é longa e árdua. Eu sei o que ele tem feito para essas crianças. Parabéns, Sidney. Pode ter certeza que quando se trata das nossas crianças e dar o estudo, igual tem aqui, esses exercícios aqui, no cunho da capoeira, que você faz aí pelas nossas crianças, a gente tem que sempre olhar, porque você está tirando essas crianças da rua, está dando um segmento muito bonito na nossa sociedade chateaubriense. Senhor presidente, muito obrigado. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Renato Sala. Boa noite. É um dos projetos que dá muita felicidade aqui para a casa, para a comunidade de Assis Chateaubriand, pelo trabalho mesmo, como o vereador Ademir citou. É um trabalho social em torno aí de 30 anos em Assis. Para quem sabe da história de Assis, na área de cultura, eu acredito que se não é o maior, é um dos maiores projetos sociais que nós temos na cidade. E só informando melhor aqui, na lida ali passou que era até 2025, e esse recurso é disponibilizado até metade do ano que vem. Então, para um ano esse repasse, e nós vamos estar, nós que eu falo, agradecer o Executivo, nós vamos estar aprovando, Sidney, uma injustiça, eu digo para você, uma injustiça que passou muito tempo, ele já é utilidade pública desde 2021, e vocês, a vida inteira, dando aula ali gratuitamente, de noite, com chuva, e dando aula para todas as crianças que ali gostam de participar. Então, eu sei que você é um defensor dessa arte, então, parabéns, eu acredito que todos reconhecem isso, e fico muito feliz de, graças a Deus, vocês serem reconhecidos, professores, até te chamam de mestre. Então, você chegou praticamente no maior grau da capoeira. E eu posso dizer que, quando eu conheci o projeto, eu fui lá com o ex-prefeito Valtinho. O Valtinho trabalhava na saúde na época. E nós fomos lá, você dava aula para aquelas crianças do lado ali do bar do Boca Preta, na avenida. E me chamou um fato muito engraçado. A aula de capoeira lá, as crianças fazem descalço. E a calçada daquele projeto, da onde era alugado na época, era terra, pura terra. Ou seja, os alunos pisavam na terra e entravam ali. Vocês estavam lá dando aula, tinha goteira, né? Não estou aqui exagerando os fatos, você deve ter muito mais história para contar. Mas dizer que eu fico muito feliz e aproveito também a oportunidade de saber que o projeto está em boas mãos. Fernando Cicobi, aqui o Dito Silva, Joari, eu não sei o nome de todos que compõem, mas fico feliz de saber que o Cicobi tem pessoas ali dentro que entendem, porque precisa esse recurso sendo liberado. Para liberar o recurso, precisa ter toda a comprovação, toda a parte contábil, toda a legalidade, e, caso não for utilizado todo esse recurso, volta para o cofre público. Então, eu fico muito feliz, eu acredito que nós vamos avançar ainda mais. O Cicobi, que sempre colaborou com
com a entidade ali. Esses dias eu encontrei o Dito no Horto, numa caminhada lá. O Horto falou: Renato, tomara que seja aprovado esse projeto. Vários meses eu tenho que tirar dinheiro do bolso. E o tirar dinheiro do bolso, Dito, quando a gente pode ajudar, nós, vereadores, estamos muito cobrados de ajudar a comunidade. É muito bom ajudar, mas quando se tem recurso público, esse recurso está saindo da Secretaria de Esporte, é um dos melhores recursos que nós podemos estar investindo. Então, agradecer ao prefeito, agradecer ao secretário Márcio, e parabéns a vocês por estarem sendo reconhecidos, acredito, por todos nós. E daqui uns dias nós queremos ir lá visitar também novamente e conferir isso de perto. Obrigado. Com a palavra o vereador Matheus Marques. Boa noite novamente, senhor presidente. Bom, eu só queria apontar algumas coisas do projeto referente como que, se aprovado, como que vai funcionar, né? Então, assim, o município, a transferência de até R$75 mil por esse período que os meninos já colocaram aqui. Esse dinheiro ele vai poder ser utilizado a custear despesas com material de expediente, limpeza e produtos de higienização, outras despesas com gêneros alimentícios, bem como serviços de locação de imóveis, serviços técnicos profissionais, energia elétrica, água e esgoto, serviços de telecomunicações e demais serviços de terceiros. Pessoa jurídica concernente ao projeto de capoeira, viabilizando aulas gratuitas para uma média de 100 participantes, entre crianças, jovens e adultos. O plano de trabalho para aplicação dos recursos, ele será aprovado, né, no momento em que o município for formalizar o termo de fomento, então, com a entidade. E a entidade, né, ela vai aplicando o recurso conforme está no seu plano de trabalho, e mensalmente ela vai fazer a prestação de contas para o município, e isso vai permitindo que ela, então, continue. Então, a gente deseja que, finalizado isso, iniciado o termo de fomento, que a entidade continue fazendo a aplicação dos recursos e continue fazendo esse bem à comunidade, né, ao nosso Jardim Progresso e toda a Chateaubriand. Ainda mais quando a gente sabe, né, que há pessoas como a cooperativa Cicobi que faz, né, já é parceira do projeto há tantos anos, então o município agora também entra como parceiro. Os demais documentos que foram juntados ao processo, né, que justifica o projeto de lei, né, trazem as certidões negativas da entidade, está tudo ok. Também o estatuto da entidade está de acordo com a lei federal. Bom, questão técnica a gente não vê problema algum, é mais ou menos para explicar para a população. E finalizado isso, iniciado então, aprovado o projeto e iniciado a parceria, nós só desejamos boa sorte e que realmente vidas possam vir a ser transformadas naquele local. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Velândia. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de agradecer novamente ao nosso prefeito, Marcel Miqueleto, ao Márcio, né, por estar colocando esse projeto para estar favorecendo as nossas crianças, os nossos jovens. Eu estou muito feliz, né, professor Sidney, mestre. Eu sempre tive um sonho em Bragantina, quando eu assumi como vereadora em 2020, levar a capoeira, porque eu era muito cobrada. O pessoal que me cobrava até jamais envelheceu, né? Talvez não queira mais, né? Mas eu sempre cobrei, e esse ano, agora esse mês, começou. Eu estou muito feliz, muito agradecida. Nossa comunidade está muito feliz e agradecida. Está meio frio, mesmo assim, sábado teve um pessoal lá, não pude ir lá porque estava trabalhando na festa junina. Mas eu tenho que agradecer muito, muito mesmo, você, a todo o pessoal que está junto, né, com esse projeto, o Cicobi, o Dito, você também, né, vereador Sala, que também. Então, a todos. Então, professor, mestre, muito obrigada por estar disponibilizando o seu tempo, por estar indo daqui tão longe, Bragantina é longe, né? E agora esse projeto veio para somar, para ajudar, né? Então, para motivar mais ainda a capoeira. Muito obrigada. Importante projeto também, né? Eu quero aqui citar, né, que a gente sabe do grande trabalho que o professor Sidney faz, né, desde criança, né, com a capoeira, né, Sidney? E o grande trabalho que ele faz em prol, né, das crianças, não só, né, lá do Jardim Progresso, como também de todo o município da região, né? Velândia falou lá de Bragantina, né? Eu lembro 2013, quando o Marcel logo assumiu, a gente
fazia capoeira lá no Salão do Duda, né? Salão do Duda, onde foi feita uma força-tarefa lá e conseguiu algumas doações. O Sidney começou lá. Aí eu lembro que eu saí em alguns comércios com o Sidney, né? E um deles foi o Cicobi. O Cicobi agarrou esse projeto e até hoje, né? Através do Dito, o Juari, né? O Fernando, vem aí lutando e dando esse apoio importantíssimo, Dito, que vocês fazem, né? O Renato também, um grande incentivador desse programa, né? Há anos que participa ali, alguns outros vereadores, mas o Renato a gente sempre acompanhou, sabe que ele faz um apoio importante ali para essa importante associação de capoeira, né? E como disse, né, em 2021 eu tive o privilégio de apresentar, né, o projeto de utilidade pública, né, que sem esse projeto, né, a associação não estaria apta a receber esse recurso, né? E hoje, finalizando, a gente só quer parabenizar, né, a Secretaria de Esporte, o prefeito Marcel, né, que teve essa sensibilidade de estar aí repassando esse importante recurso, que vai contribuir muito, né, para esse trabalho social que o Sidney e toda a equipe dele faz lá na região do Progresso e por todo o nosso município. Parabéns também aos envolvidos aí nesse importante projeto. Terminando a discussão, em primeira votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se manifeste. Projeto aprovado em primeira votação. Item 3. Em apreciação, projeto de lei número 024/2025, de iniciativa do Executivo, que regulamenta a legislação nacional de trânsito no que se diz respeito à circulação nas vias urbanas de Assis Chateaubriand, de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Disciplina do uso do espaço público para exploração do serviço de compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos, acionados por meio de plataforma digital, com pareceres favoráveis das comissões permanentes de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto em discussão. Com a palavra o vereador Matheus Marques. Senhor presidente, antes de iniciar a discussão no projeto, eu sou favorável ao projeto, porque a gente sabe a complexidade que hoje virou a Chateaubriand relacionada à situação de patinete elétrico, bicicleta elétrica e todo esse problema que nós temos. Mas assim, eu até discutia com o vereador Renato, agora falando com o vereador Ademir, a lei desse projeto, aprovado o projeto e depois sancionada a lei ela tem a vigência imediata. E sabendo que a Câmara nós já discutimos isso no passado, já foi objeto de audiência pública, inclusive promovida pelo Ministério Público, eu eu vou fazer o requerimento de vista do projeto, para a gente poder discutir o início da validade da lei. Porque assim, entrou em vigência essa lei, automaticamente o Executivo pode já começar a fazer a aplicação e a sanção permitida nela. E aí, assim, da outra vez onde houve uma discussão, inclusive aqui na Casa Legislativa, relacionado a isso, ainda se encontrava muita desinformação ali, gerou uma certa preocupação dos munícipes e assim vai. A sugestão é, por que eu estou pedindo o visto do projeto? Para que a gente discuta que a vigência da lei não seja imediata, mas pelo menos um prazo aí de 180 dias. Período em que o município, então, com a lei mesmo já aprovada, mas o município consiga fazer campanha de conscientização, tudo mais, falando, olha, agora existe a lei vai iniciar em tal prazo, os requisitos são esses, são aqueles para que a população consiga se ajustar à nova normativa e, então, o município depois possa vir a aplicar as sanções que ele entender necessárias. Inclusive, eu comento que aqui ele fala que já a própria Polícia Militar já pode, em parceria com o município, já pode fazer a aplicação, enquanto o município não tem o efetivo próprio, que seria competência, ao meu ver, da Guarda Municipal. Então, só nesse ponto, à vista, para nós discutirmos o início da vigência da lei, não ser com a publicação, mas nós termos um prazo para que o município, então, possa vir a fazer as campanhas de conscientização antes que se inicie, então, a qualquer outro ato que seja necessário. Eu sugiro no mínimo 180 dias, mas a Câmara, nós discutimos se seria esse prazo ideal ou mais.
Então, esse é o requerimento de vista. Então, vou colocar em votação, né, o pedido de vista, né, de retirada do projeto para melhores análises, né, conforme o pedido do vereador Matheus e demais, alguns vereadores aí que eu estou vendo que também está querendo, né? Então, vamos lá. Quem for favorável à retirada, permaneça sentado, e quem for contrário, que se manifeste. Então, aprovada a retirada do projeto para melhores análises técnicas. É pedido de vista, né? Pedido de vista para ser melhor analisado. Pedido de vista. Em apreciação, o projeto de lei complementar número 03/2025, de autoria do Poder Executivo, dispondo sobre alteração da Lei Complementar número 008/2000, de 22 de dezembro de 2006, criando e definindo os critérios de concessão das gratificações por encargo ou atividade especial, com pareceres favoráveis das comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Projeto em discussão. Projeto em primeira votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado. Tem 5 em apreciação, projeto de lei número 008/2025 do Legislativo, de iniciativa do vereador Osmar Aparecido Rinck, que domina a rua Palmira Formigari de la Torre, trecho do ramal 635, sede do município de Assis Chateaubriand, com parecer favorável das comissões de Justiça e Redação. Projeto em discussão. Em primeira votação, quem for favorável permaneça sentado e quem for contrário que se manifeste. Projeto aprovado. Requerimento número 025 de 2025, de autoria do vereador Matheus Henrique Ribeiro Marques. Em única votação, quem for favorável permaneça sentado e quem for contrário que se manifeste. Requerimento aprovado. Passamos, então, para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Ademir Aparecido da Silva. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, servidores dessa casa, boa noite. Senhor presidente, eu quero fazer aqui uma fala aqui contra uma tal emenda 66 de 2023. O meu firme posicionamento contrário à proposta da emenda da Constituição 66 de 2023, que sob o pretexto de aliviar as finanças dos municípios, legitima o calote institucionalizado nos precatórios judiciais. Senhores, estamos tratando aqui de dívida líquida, certa e exigível, reconhecido pelo Poder Judiciário, em decisão transitada e julgada. São direitos garantidos, muitas vezes após décadas de espera por parte dos cidadãos, servidores públicos, aposentados, pequenos fornecedores, vítimas de desapropriação indevida, entre outros. Como explicar à sociedade que processos tramitam por mais de 30 a 35 anos, atravessando gerações, agora poderão ser postergados por mais 25 anos? Isso é um absurdo. Desta proposta, muitos beneficiários desses precatórios já faleceram, aguardando justiça. Agora com a PEC 66, e que propõe que seus herdeiros sigam o mesmo caminho da esperada interminável ou da desesperança desse povo. Falo isso, senhores, muitos prefeitos, não estou falando que fulano A ou B, tem muitos que não fazem o dever de casa, não sabe administrar,
e a má administração quer agora jogar a responsabilidade em cima daquelas pessoas que têm seus precatórios a receber. O que é o precatório? São dinheiros que vêm, que é ganho do município, estado e União. Eles são más administradores e agora quer postergar a emenda 100, a emenda constitucional 100, que era para se dava um parcelamento, era 15%, quem tinha já o precatório expedido, o título de precatório expedido, aí você receberia 15% à vista e parcelava em 5 anos, corrigido os demais anos. Essa emenda 100 fazia isso. Eles querem agora alterar isso para até 300 meses. Se o município não tiver, hoje o município é 2% da receita líquida para pagamento de precatório. Eles querem reduzir para 1%. O que isso significa? Tem muitos deputados, senadores, que estão pensando só no seu umbigo, não estão vendo ou a essas pessoas que já sofreram e estão sofrendo. Digo isso porque eu conheço pessoas que têm hoje 96 anos, está acamado, faz mais de 30 anos que está para expedir o precatório e não for expedido esse precatório. Oxalá quando essa pessoa vai receber, os seus herdeiros receberão esse dinheiro por uma injustiça causada àquelas pessoas há tempos atrás neste município. Eu falo para vocês que aqui não se trata de uma mágica contábil, trata-se de gestão irresponsável de prefeitos, não planejaram, não reservaram os seus recursos devidos e alguns querem repassar conta para a população aos credores. A PEC 66 premia a má gestão pública, ao passo que pune quem confiou na justiça do Estado democrático de direito. Além disso, é inaceitável a criação de um teto móvel de pagamento vinculado ao percentual da receita corrente líquida dos municípios. Como eu já disse, eles querem um teto de 2% hoje, querem baixar para 1%. E que na prática transforma a dívida judicial em promessas políticas condicional. O direito reconhecido judicialmente não pode ser relativizado por conveniência administrativa. Gente, tem aquela velha máxima. Casou com a viúva, assume os filhos. Tem o precatório, ele entrou sabendo que todos entraram, sabendo que existe um precatório. Então faça as reservas e paga o que juridicamente, judicialmente, já está sentenciado, transitado em julgado. Na verdade, o que a gente, além disso, é inaceitável a criação desse teto, como eu já havia dito. A pergunta que precisamos responder é clara: vamos institucionalizar o calote em cima da população? Vou dar um fato aqui mais claro para todos aqui entender. Hoje, se eu duro aí 30 anos aí para comprar um carro, é um caso prático. Meu carro, não faço o seguro do meu carro. Vem alguém, ou cai num buraco aqui do município, arrebenta meu carro, ou um carro da prefeitura bate no meu carro, vão para a justiça, ganham na justiça, demorei 30 anos para comprar esse carro. Analisa bem. O precatório hoje, o mínimo de Assis, é R$7.000. É o RPV, o recibo de pequeno valor. Você fosse à vista, você só poderia receber 7.000 e pouco. Vamos supor que eu tenho um carro de R$100.000. Eu vou ficar 25 anos nessa PEC aqui na 66, vou ficar 25 anos para receber o meu trabalho de 30 anos que eu durei para conseguir um bem, que é um carro para mim e para minha família se locomover, por questões políticas de más administradores, tanto municipais como estaduais e federal. Então, senhores, é um repúdio. Falo em nome de todos que têm precatórios aqui no município e os demais de fora também, porque é uma injustiça você pagar a conta com o dinheiro dos outros. Aí é fácil. Obrigado, senhores. Vou aqui continuar outra
outra pauta. Voltando aqui a falar, senhor presidente, senhor vereador, como a Lúcia já disse também, tem pessoas, por desconhecimento da como funciona, qual é o trabalho de um vereador realmente. O trabalho do vereador realmente é fiscalizar. Tá? Esse é o dever de um vereador. É o que eu faço, fiscalizo. Mas eu só vou fiscalizar, senhores, quando eu tenho a certeza absoluta do que eu estou fazendo. Eu tenho documento que comprove. Não pessoas querendo se aparecer, desprovido de conhecimento, depois alega que não conhecia a lei. Depois vai alegar, eu não conhecia, não sabia disso. Então fala besteira, fala pelos cotovelos, depois vai chorar, cedo ou mais tarde, vai chorar por desconhecimento ou, propriamente dito, por ignorância. Falo aqui, senhores, porque, como eu já disse, eu e o Aguinaldo, agora a Lúcia também está por dentro, ela também foi, acho que foi ofendida aí por alguns palavreados, e a gente não está aqui para brincar. Eu poderia estar na minha casa hoje, dormindo, não tenho essa necessidade aqui, para ser sincero, eu faço porque eu gosto de Assis, e venho aqui para defender os menos favorecidos, e o que é certo, o que é direito, e você pode ter certeza que eu vou fazer. Eu luto sempre pela legalidade. Então, analisando todos, como faço, como eu já fiz na Radial Leste, como eu já fiz na rodoviária, como eu já fiz lá no pátio de máquinas, faço a minha fiscalização, vou para cima, quando eu tenho certeza absoluta, quando está tudo em desconforme com a legislação ou contra o contrato. Busquei o contrato, como eu disse, o contrato do Encantado, a empresa a Monster, ela tem um prazo até 25/11, dia 20/11/2025, para concluir essa obra. Além de nós, vereadores, que fazem a fiscalização, ainda existe na prefeitura os fiscais de contrato. É o que vai, hora que faz a medição, eles vão lá e fazem a medição e vê se está tudo ok. Quando não está ok, igual eu vi lá alguns lugares a gente tem ido aí, tem meio fio quebrado e tal, mas quando eles fazem os asfaltos, eles recuperam. Estou aqui defendendo não, estou falando o que é real, o que é verdade, o que é legal. Então tem pessoas, não adianta falar besteira, que convidou, que aqui não tem convite. Não precisa me convidar, porque eu sei o meu dever. Meu dever, desde quando eu assumi aqui, eu sei qual é o meu dever, a hora certa de ir, e o que eu tenho que fazer, eu faço. Se tiver que ir para o Ministério Público, eu vou. Se tiver que levantar e ir para cima, eu vou. Eu não fico aqui escondendo atrás de ninguém. 1 minuto, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Então, eu digo aqui, tive hoje, levantei, além de todas essas empresas que eu e o Aguinaldo, nós temos conversado constante, que nós temos um sistema no estado do Paraná, que eu puxo todas as obras. Eu vivo através de documento, eu não fico atrás de oba-oba de conversa. Todos esses documentos aqui eu tiro qual porcentagem de obra está concluída ou não. Então eu quando vou lá, puxo, olho, analiso, falo, essa está atrasada, não vai dar tempo, vão pedir aditivo, e vão pedir aditivo não só de prazo, como de dinheiro. Então eu faço essa pesquisa sempre antes, analiso quem é a empresa e vejo como que está a obra. Então, não precisa ninguém me convidar, porque a população sabe quem confiou em mim, me convidou para que eu faça e continuo fazendo o meu trabalho. E pode ter certeza que vou continuar fazendo o meu trabalho bem feito e eu não tenho que provar nada para pessoas desprovidas de conhecimento. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe aqui presente, sejam todos bem-vindos, fiquem todos com Deus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Com a palavra o vereador Aguinaldo Vieira.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, nossos intérpretes. O Fábio, nosso Vitinho ali, nosso presidente do Partido Progressista, seu João, dona Valmira. Mestre Sidney, parabéns aí pela conquista e o reconhecimento do município pelo seu trabalho. O Zanga, Dito, o Gilson, a Bruna que está sempre aí, sua colega, não sei como é o nome, mas boa noite, o Lucas, Nato Nobre e os nossos motoristas da saúde, que tive a oportunidade de trabalhar com quase todos quando passei pela Secretaria de Saúde. Sei da luta de vocês, do trabalho que vocês fazem. Sempre estávamos lá tentando ajudar de alguma forma, né, enquanto secretário, e sabemos das lutas. Já falo um pouquinho aí da causa de vocês, sei que é muito importante para o nosso município o trabalho que vocês fazem. Presidente, fiz 2 indicações. Quando a gente vem na tribuna fazer uma indicação, é uma coisa que você pode estar falando para o município, uma opinião e uma sugestão, ou você pode estar fazendo uma cobrança através da sua indicação. E eu faço mais uma cobrança aqui em relação à Radial Leste. A Radial Leste é uma coisa que vai virar um filme daqui a pouco, né? Vamos falar o faroeste da Radial Leste, alguma coisa parecida. Nós estamos há quase 3 semanas ou 4 semanas beirando, quem passa por ali à noite, nós estamos aí com um espaço da Radial Leste, uma escuridão, superposto, não tem iluminação. E eu não queria fazer essa indicação aqui a público, porque dá a impressão que a gente é sempre contra o município, e não é isso, a gente quer a coisa favorecida, quer a coisa melhorada dentro do nosso município, independente que é o prefeito, que é o secretário. Nós estamos aqui para melhorar e ajudar o nosso município. E aquela parte da Radial Leste compreende ali entre mais ou menos a RC Sorvete, o sindicato rural, ela está às escuras faz dias. E para eu não fazer indicação, eu fui até o gabinete conversar e me disseram, já fizemos algumas vezes a ligação e cortam novamente. Mas está lá escura, gente. Por lá agora pode passar que está escuro lá. Então, assim, o município ele tem que olhar com carinho essas indicações nossas, não só a indicação nossa, mas o pedido dos moradores daquela região. Imagine, tem senhores voltando do trabalho, senhoras voltando do trabalho, jovens subindo para a escola, e aquela escuridão, como se a cidade tivesse abandonada naquele trecho, além da obra da Radial Leste, que infelizmente, vocês vereadores que passam por ali, infelizmente nos últimos dias pararam de trabalhar ali. Vamos falar que é por causa da chuva, não é por causa da chuva, a gente sabe que não é por causa disso. Então, que retomem as obras da Radial Leste, que façam essa correção na energia elétrica pública, que nós pagamos caro por ela. Então, queremos que seja restabelecida ali na Radial Leste o mais rápido possível, para a segurança do nosso pessoal ali dos bairros circunvizinhos. Uma outra indicação foi feita também através do nosso colega Ademir, em relação à unidade central pública da saúde. Nós temos um período complicado agora, que é o inverno. Então, problemas respiratórios, principalmente em criança, que a defesa é um pouco menor, imunidade menor, e o idoso também. Já tivemos casos aí de pessoas com seríssimos problemas de pneumonia, internado na UTI do nosso hospital, pessoas que faleceram devido à pneumonia. E realmente é um tempo difícil, realmente, em relação a essa questão, principalmente da questão respiratória. Então, reforço ainda mais o que o Ademir falou, e acredito que os nossos vereadores também poderiam estar reforçando isso, mas que pudessem abrir mais algumas unidades no município, né? Talvez no Jardim Progresso, talvez no Cristo Rei, talvez em algum distrito, lá na Lúcia, na Velândia, que é mais longe, enfim, para que as pessoas sejam atendidas mais rápido e esses casos, em especial para o idoso, não seja acometido de uma enfermidade maior, porque às vezes o tempo salva. 1 segundo, 1 minuto, salva uma pessoa, se ela for atendida a tempo. Então fica aí o pedido nosso para a Secretaria de Saúde, sabemos que tudo tem custo, sabemos disso, mas que possa olhar com carinho essa causa fundamental, que é a nossa saúde de Assis Chateaubriand. Falando um pouquinho em relação aos motoristas, né, temos conversado com alguns deles em relação principalmente à questão das diárias, né, que são descontadas depois lá no seu vale-refeição. Então, nós gostaríamos muito que o município revesse isso com muito carinho, o que é possível fazer para os nossos motoristas em relação
a isso. Presidente, eu gostaria de dar uma continuidade à conversa com a Ademir e a Lúcia. Desculpem o desabafo que nós três, porque nós fomos ofendidos ontem na rede pública, rede social. E acredito que nós ouvimos ontem, se todo mundo tivesse ouvido, todos os vereadores que ficariam ofendidos, né, por chamarmos de palavra. Não vou nem falar aqui, porque se a minha mãe tivesse vida... Desculpa. Minha mãe me disse um dia assim, eu gostaria muito de ser político, e a minha mãe falou assim, filho, não entra na política, que um dia alguém chamar você de ladrão, se eu estiver perto dele, eu vou no pescoço dele. E eu lembro muito disso da minha mãe, falou isso para mim lá no passado. Eu acabei entrando, depois que ela faleceu, eu acabei entrando, não porque ela faleceu, mas por minha vontade, entrei, e ontem nós fomos ofendidos muito. Né? Eu passei uma tarde assim muito nervosa, eu gostaria de responder a pessoa à altura, mas... Como disse o Ademir, uma pessoa desprovida do conhecimento, não sabe exatamente qual é o papel nosso nessa Câmara. Todos os vereadores que fizeram história em Assis Chateaubriand, pessoas idôneas, sérias, trabalharam nessa Câmara, e hoje eu confio em todos os colegas que estão aqui, acredito em todos aqui que são pessoas sérias, que trabalham pelo bem comum da comunidade, e não admito a pessoa chamar eu dos nomes que me chamaram ontem, e acredito que a companheira Lúcia também, o Ademir, vai admitir isso. Uma pessoa desprovida do conhecimento falando bobagem na rede social. Cobrar, a pessoa tem todo o direito. Olha, Guinaldo, você vai lá, você não foi, lá veio uma obra, eu pedi para você, eu chamei você. Isso para nós é tranquilo, pode chamar, pode cobrar à vontade, nós estamos aqui para isso, e as nossas costas têm que ser largas mesmo para levar pancada enquanto vereador. Mas não denegrir a nossa imagem chamando a gente de nomes que a gente não é, e eu tenho certeza absoluta da formação que eu tive pelo meu pai e pela minha mãe, e os colegas que eu já trabalhei, e aonde eu passei, sendo funcionário, ou sendo dono, ou sendo companheiro voluntário, né, igual faço em muitas entidades que passei na minha vida, não admito a pessoa me chamar do nome que me chamou ontem. Não admito mesmo. Não respondi, porque acho que eu seria ainda mais baixo do que a pessoa se eu tivesse respondido o que ele nos falou. Então, só estou desabafando porque é uma coisa realmente que pega pesado na gente. E essa Câmara aqui, quando a gente está lá fora, às vezes a gente fica imaginando como é a Câmara, né? E depois que a gente vem para cá, a gente é eleito, a gente faz um trabalho seríssimo aqui, né? Tanto nós como os funcionários que aqui estão, uma Câmara idônea, uma Câmara econômica, uma Câmara que luta pelo nosso município. E as coisas que foram aprovadas aqui são coisas que nós trabalhamos, lutamos e lemos e estudamos para aprovar. Não aprovamos no oba-oba nada aqui. Né? Independente de quem é o prefeito. Gostar ou não gostar do prefeito não é nossa função. Nossa função é fazer o bem para o povo através da votação das leis aqui. Independente de quem está lá sentado na cadeira, que ele também faz o papel dele, como gestor. E se fizer coisa errada, vai ser responsabilizado. E se nós fizermos coisa errada aqui, nós também vamos ser responsabilizados. O que eu não quero é sair na rua e as pessoas olharem para mim e falar, aquele cara é aquilo que aquele cara falou no áudio. Não, eu não sou aquele cara que ele falou no áudio. Muito pelo contrário. Eu sou o pessoal ao contrário daquilo que ele falou no áudio. Trabalhador, sempre trabalhador, lutando pelas coisas e não sou corrupto, conforme falaram no áudio. Então fica o meu desabafo aqui, presidente, e tenho certeza absoluta que é isso que nós 13 aqui, lutamos por isso. Lutamos por isso porque eu tenho certeza absoluta e conheço cada um de vocês aqui. Todos são trabalhadores, sérios, honestos e trabalham pelo bem comum do nosso município. Presidente, seria isso. Muito obrigado. Desculpa o desabafo, mas tem hora que a gente tem que falar, as pessoas têm que ouvir. Estamos aqui para ser cobrado. Gostaríamos muito, presidente, que essa sala estivesse todas as segunda-feira lotado e as pessoas pudessem cobrar de nós o nosso trabalho como vereador. Fiquem todos com Deus. Tenham toda uma boa semana. É com a palavra o vereador Alessandro Bahia Nunes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, servidores da casa, aos intérpretes, aqueles do plenário, aqueles que acompanham pela rede social, uma boa noite. Senhor presidente, gostaria de aqui homenagear esse Paraná em Ação, que foi muito valioso para o nosso município. As apresentações de todas as secretarias, foi muito bonito, foi um evento muito grande para o nosso município e para toda a população que esteve presente naquela localidade. Senhor presidente, gostaria de falar um pouco aqui
e até ao munícipe que acompanha pela rede social também, sobre o meio ambiente do nosso município, que vem fazendo um trabalho extraordinário junto com a Cássia, diretora do meio ambiente. É um trabalho incansável, a demanda é muito grande. Ali tem vários servidores que trabalham na fiscalização de corte e poda de árvore e também dos maus tratos aos animais. Isso é uma defesa que eu tenho muito aí. Sou favorável aos animais, que as pessoas não cuidem dos animais. Eu vejo que nosso município tem muitos animais sendo maltratados. Isso vai... Acaba nós lá do município, nós lá da prefeitura, fazendo notificações. E a gente não quer fazer isso, gente. Cuidem bem dos seus animais, nos seus quintais, tratam bem deles, e são parte e membro da nossa família. Senhor presidente, eu vejo também o Marcel Miqueleto vem fazendo um trabalho também que nunca foi feito em outros mandatos, foi em cima dos animais de nosso município. E que eu vejo falando que o Marcel não cuida dos animais, o município não vem cuidando. Eu quero aqui falar para vocês que o município tem gasto em aquisições de rações, medicamentos, clínica de veterinário, urgência, emergências, aquelas que são licitadas, o repasse a PASBAC, aos veterinários. Munícipes, são gastos até nesse mês, R$426 mil nesses animais, que são bem cuidados pelaquela população, aquele povo que trabalha lá no meio ambiente. Senhor presidente, também gostaria de enaltecer também ao Marcel Miqueleto, que nos disponibilizou agora 6 caminhões, já tem 4 caminhões ali no Bens Patrimoniais, estão chegando mais 2 agora, creio que até quarta-feira, já os 6 caminhões traçados novos para os nossos motoristas, do pátio de máquinas, e também 2 Giro Zero, um caminhão de lixo, foi licitado semana passada 2 pá carregadeiras também, que vai ajudar na agricultura. E, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, uma notícia muito boa hoje, olhando no portal de transparência, foi licitado as placas de sinalizações para o nosso município. Tanto pedido por nós, vereadores, isso vem fazendo o que o Marcel sempre fala. Eu vou fazer a diferença em Assis Chateaubriand. Queria também, senhor presidente, aqui exaltar o nosso André Escopar, o nosso peão de rodeio de Assis Chateaubriand, que leva o nome para todo o nosso Brasil e até para o exterior, que nas últimas semanas foi campeão de Americana. Leva um abraço, André, de todos os munícipes, de todos os vereadores aqui dessa Casa de Leis. Você nos orgulha de ser um profissional exemplar para o nosso município e o nosso Brasil. Senhor presidente, também gostaria de enaltecer aqui a presença de todos os motoristas da saúde, os nossos grandes guerreiros na saúde nossa. Eles têm uma pauta, eles estão precisando de rever esse Vale Alimentação. Eu creio que todos os nossos vereadores aqui, os 3 vereadores, o executivo, vão olhar com carinho para vocês. Senhor presidente, também gostaria de enaltecer a colheita de milho que está em nosso município, iniciou aí na semana passada, já estamos aí com quase 5% da área colhida, graças a Deus, está dando uma colheita muito boa, e que Deus abençoe todos os agricultores, aqueles envolvidos na colheita do milho, safrinha 2025. Senhor presidente, nada mais havendo, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradecemos, a presença dos munícipes e hoje, em especial, nós queremos agradecer a presença dos nossos motoristas, especial da saúde, que estão aí presentes e tem uma causa importante, Vocês tenham certeza que não eu, mas todos os vereadores, o que a gente puder estar fazendo, assim que nós vamos marcar uma reunião com o prefeito
para que possa, né, estar resolvendo essa situação de vocês, né? Sabemos do grande trabalho que vocês fazem e um detalhe pequeno, né, impedem vocês de não receber esse vale, né, completo, tem esse desconto, né? E aí nós, né, nos comprometemos em conversar com o executivo para poder estar, né, diante dos seus advogados, jurídico, né, tá podendo rever essa situação aí. Sabemos que, principalmente vocês da saúde, que estão sendo penalizados aí devido a essa situação aí do desconto que tem, né, quando vocês fazem a viagem e tudo mais. Tenho certeza que nós vamos estar conversando com o executivo para poder estar vendo o que a gente pode, o que eles, né, podem fazer por vocês, e nós como vereadores vamos estar cobrando. Agradecemos a presença de vocês e dos demais munícipes, né, com a graça de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 20h08. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.